Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de física, na verdade uma correção, né, que eu acabei deixando, né, de passar para vocês, a correção do exercício número 2, né, que eu deixei para vocês também como tarefa de trabalho, né, como em casa. Então a gente vai fazer essa correção na nossa aula, né, nessa aula de hoje, uma aula extra de física, beleza? Vamos lá então para a correção então desse exercício, tá? Então, esse exercício ele se encontra lá na página 323, tá? Da apostila de vocês de física, apostila número 3. E esse exercício é um exercício falando sobre vetoriais, né? Sobre direção das forças, tá? Então, ele dá para a gente uma imagem com 3 caixas, né? Umas 2 roldanas, e aqui a gente vai ter várias forças sendo exercidas, né? Sobre essas caixas. E a gente vai ter direções também diferentes dessas forças e também sentidos diferentes, tá? Professor, qual que é a diferença de sentido e direção, tá? Sentido e direção, a gente pode dizer que direção a gente vai ter na horizontal e na vertical, e sentido para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, tá? Então, esses são as diferenças. Sentido, né, direita ou esquerda, para cima e para baixo. Direção, vertical ou horizontal. Beleza? Vamos então dar uma olhada a respeito dessa questão que ele está pedindo para a gente, né? Quais forças têm direção vertical, né? Quais forças estão nessa direção, nesse eixo, né? No eixo para cima ou para baixo, se a gente fosse falar de sentido. Então a gente vai ter, primeiro, F3, né? Tá aqui. F5, tá aqui, tá para cima ou para baixo. F7 para baixo, F5 para cima, né? Depois a gente vai ter F8 e F9 na direção vertical. Depois ele está perguntando assim para a gente quais são as forças que têm direção horizontal. Horizontal, né? Daquele plano ali. São apenas 2 forças que tem na horizontal, F4 e F6. Beleza? A gente está observando aqui na imagem, né? Apenas F4 e F6. Professor, mas F1 e F2 não é? Na horizontal, não. Tá? Ele é na transversal, esses dois aqui. Tá? Depois eles vão dar aqui para a gente quais forças têm sentido para a direita, né? Para a direita, apenas a força F6. Beleza? E na letra D, identifique 2 forças quaisquer que tenham a mesma direção e sentido opostos. Então a gente vai ter F5 e F6, tá? 2 forças quaisquer, já estava respondido F5 e F6, F5 para cima e F7, desculpa, para baixo. E também a gente vai ter F4 e F6, né? Uma para a direita e outra para a esquerda, né? Sentidos opostos. E F8 e F9 também, uma em sentido para cima e outra em sentido para baixo, tá? Qualquer uma dessas 3 respostas, essas respostas estariam certas, estariam corretas. Na letra E, ele está perguntando para a gente, identifique 2 forças que não tenham a mesma direção. Elas têm o mesmo sentido ou sentidos opostos, tá? Então, F2 e F3, tá? F2 está aqui e F3 está aqui. Eles não têm a mesma direção. Ótimo, tá? Identifique duas forças que não têm a mesma direção. Elas têm o mesmo sentido ou sentidos opostos, tá? Então, F2 ou F3, F1 e F3 e F5 e F7, tá? Comparar sentido com quando as direções são diferentes, tá? Então, as direções são diferentes, mas, tá? Os sentidos também são diferentes entre elas, tá? Então, a resposta ficaria ou F2 e F3, F1 e F3, ou F5 e F7, né? Não se pode comparar os sentidos, né? Quando as direções são diferentes. Então, quando, por exemplo, entre F5, tá? E por exemplo, F1 e F2, tá? Eu não posso comparar os sentidos dela, por quê? Porque são direções diferentes, né? Então, aqui eu tenho uma direção na vertical e aqui eu tenho na transversal. Não posso compará-las duas, tá? Então, essa seria a resposta da letra E. E na letra F, né? As forças F7 e F5 têm a mesma intensidade? Meça com a régua e verifique, né? Será que a F5 e F7 têm as mesmas intensidades? Vamos dar uma olhada aqui, né? A força F5, tá? Tá nessa direção, tá?
e F7 nessa mesma direção, né? Desculpa, F5 sentido para cima e F7 sentido para baixo, tá? Como que eu sei que tem a mesma intensidade, professor? Eu tenho que medir, tá? Eu tenho que medir aqui, ó, o seu tamanho, tá? Por exemplo, será que elas estão executando a mesma força entre elas? Sim, tá? Como que eu sei disso, professor? Eu olho, observo, tá? Os quadrinhos aqui, ó. Será que deu quantos quadrinhos, né? Então aqui a gente tem do centro aqui até embaixo, né? Próximo de 2, e aqui também do centro até em cima, próximo de 2, tá? Então, se F5 é igual a F7, vai dar 2 centímetros, tá? 2 centímetros aí de intensidade. Se vocês medirem com a régua, vocês vão ver que as duas têm o mesmo tamanho, tá? De 2 centímetros. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida, então, em relação a essa questão, eu estou à disposição de todos vocês, né? Deem um pause se você não conseguiu acompanhar, volte o vídeo e corrija essa questão, porque ela também está lá, né? À disposição de vocês, valendo nota, que se encerra no próximo dia 19. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até nossa próxima aula. Até mais, pessoal!